Sabe aquele ato que a gente faz milhares de vezes por dia sem nem pensar? Respirar? E se eu dissesse que é exatamente isso que permite a escalada das montanhas mais altas do mundo? Pois é, hoje vamos fundo para entender a engenharia incrível por trás do nosso sistema respiratório. Olhando essa imagem, a pergunta é boa. O que uma coisa tem a ver com a outra? A resposta é tudo. A conexão entre a química do nosso sangue e a capacidade de atingir altitudes extremas é total. O sistema respiratório vai muito além de um par de pulmões, sabe? Ele é um sofisticado sistema de suporte à vida que se adapta a desafios que parecem impossíveis. Geralmente, a gente associa a respiração a uma coisa: troca de gases. Puxar oxigênio, soltar gás carbônico. Mas existe uma função, digamos, nos bastidores, que é igualmente vital. A respiração atua como uma guardiã, mantendo o delicado equilíbrio químico do nosso corpo. Então, nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente começa pela física da coisa, o movimento do ar, depois vamos dar um mergulho no nível microscópico para ver a troca de gases acontecendo, em seguida, a gente entende como isso controla o pH do sangue e, para fechar, vemos o sistema todo em ação sob condições extremas. Ok, vamos começar pela mecânica. Como é que o nosso corpo, sem nenhum esforço aparente, cria um vácuo para simplesmente puxar o ar para dentro? Parece mágica, mas é pura física. É importante entender que respirar não é um ato passivo, é um ato de força. E o grande protagonista aqui é o diafragma. Ele funciona como um pistão. Quando se contrai, ele desce, expande a caixa torácica e, com isso, força o ar a entrar. E é aqui que a física dá um show. Com a expansão do tórax, o volume aumenta e a pressão lá dentro despenca. É a lei de Boyle em ação. O ar de fora, que está com a pressão maior, simplesmente corre para dentro, para tentar equalizar as coisas. Simples e genial. Certo, mas e na hora de soltar o ar? Por que os pulmões não murcham igual a um balão vazio? Ah, essa é uma solução de engenharia corporal brilhante. Em volta dos pulmões existe uma fina camada de líquido, dentro do saco pleural, que cria uma espécie de sucção. Isso mantém os pulmões colados na parede do tórax, impedindo que eles colapsem. Bom, o ar já está nos pulmões, mas é agora que a verdadeira missão começa. Chegou a hora de dar um zoom gigantesco lá para o nível microscópico para testemunhar a troca invisível que nos mantém vivos. Para ter uma ideia, se a gente pudesse abrir e esticar toda a superfície de troca de gases dos nossos pulmões, teríamos uma área de cerca de 75 metros quadrados. Isso é mais ou menos o tamanho de uma quadra de tênis para jogos de simples. Tudo isso compactado aí dentro do peito. E claro, essa área imensa só é útil porque o sistema é absurdamente eficiente. A barreira que separa o ar que a gente respira do nosso sangue é centenas de vezes mais fina que um fio de cabelo. É por isso que a troca de gases é praticamente instantânea. E o melhor, é um processo totalmente físico que não gasta energia. O oxigênio está em alta pressão no pulmão e baixa no sangue. Então ele entra. O CO2 está em alta pressão no sangue e baixa no pulmão. Então ele sai. É um fluxo natural, como a água descendo por uma cachoeira. E essa saída do dióxido de carbono nos leva a uma das funções mais críticas e, honestamente, mais subestimadas do sistema respiratório: a manutenção do equilíbrio do pH do nosso corpo. Um ajuste fino que é questão de vida ou morte. A hemoglobina a gente pode imaginar como um serviço de entrega dedicado ao oxigênio. Ela pega a encomenda nos pulmões e entrega nas células. Agora, o jeito que o corpo lida com o dióxido de carbono, isso é bem mais sofisticado. E aqui está a grande genialidade do sistema. O corpo não vê o CO2 só como lixo. Ele usa como matéria-prima. A maior parte do CO2 é convertida em bicarbonato, uma substância que funciona como um tampão. Ou seja, ela neutraliza a acidez e mantém o pH do sangue numa faixa de segurança extremamente estreita. Se esse sistema de conversão falha, o CO2 se acumula e o sangue se torna perigosamente ácido. É a chamada acidose respiratória, uma condição que pode desregular o funcionamento do organismo inteiro. Certo, já entendemos a teoria. Agora, vamos ver como todo esse sistema incrível se comporta quando é confrontado com desafios do mundo real, como um exercício intenso ou a altitude extrema. Vamos começar com um exercício. Quando os músculos trabalham duro, eles produzem muito mais CO2. E como a gente acabou de ver, isso acidifica o sangue.
Só que o corpo é mestre em usar as coisas a seu favor. Essa acidez funciona como um sinal para a hemoglobina, quase como um grito de "libere o oxigênio aqui!". Isso garante que os músculos que mais estão trabalhando recebam mais oxigênio exatamente quando mais precisam. Esse é o famoso efeito Bohr. Agora, em grandes altitudes, o desafio é o oposto. O problema não é o excesso de CO2, mas a falta de pressão de oxigênio no ar. A diferença é gritante. No topo do Everest, a força que empurra o oxigênio para os pulmões é só 1/3 da que temos aqui ao nível do mar. Então, a pergunta de milhões é: como o corpo sobrevive a isso? A adaptação vem em 2 fases. A resposta imediata é óbvia: respirar mais rápido, a hiperventilação. Mas a solução de verdade vem a longo prazo. Ao longo de semanas, o corpo entende o recado e começa a produzir mais glóbulos vermelhos, mais hemoglobina. É como se ele aumentasse a frota de transporte para conseguir capturar cada molécula de oxigênio disponível nesse ar rarefeito. Então, fica claro. Da mecânica do diafragma à química complexa da hemoglobina, o sistema respiratório é uma verdadeira obra-prima de adaptação. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se o nosso corpo consegue se redesenhar para sobreviver no topo do mundo, que outras capacidades incríveis de adaptação podem estar escondidas na nossa própria biologia, só esperando para serem entendidas?